Cuidar das finanças, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, especialmente se você for um profissional autônomo, é um grande desafio. Mas eu bem sei, você se já me acompanha há um tempo sabe que eu bem sei, não precisa ser uma grande dificuldade assim. Meu nome é Sebastian Baltazar e no vídeo de hoje eu quero te falar um pouco sobre o painel financeiro que eu construí e agora está na sua segunda versão no Notion. Sim, na minha ferramenta queridinha e obviamente que eu vou mostrar tudo que tem de novo nessa ferramenta. Eu já falei sobre o Notion aqui, eu vou deixar um card aí e o link na descrição para você poder entender um pouco mais sobre essa ferramenta. E eu também já falei sobre o meu sistema, como eu organizo as minhas finanças no Notion em agosto do ano passado. Isso é, né? Nós estamos gravando nesse momento em fevereiro de 2023. Então, se você tiver assim mais à frente, no futuro, você for um viajante do tempo, grandes chances desse vídeo já não ser tão atualizado assim. Mas de maneira geral, há mais ou menos uns 8 meses atrás, eu gravei um vídeo de como eu estava utilizando as finanças no Notion, né? E agora eu vou te mostrar tudo o que mudou dentro desse sistema e também vou deixar um card aí em algum lugar aí na tela e o link na descrição para você ver o antigo sistema. Bom, vamos para minha tela, que na minha tela vai ficar muito mais fácil de eu te explicar como está o sistema de Notion hoje, tá? Então, de maneira geral, você vai enxergar o quê, né? A princípio, a primeira coisa que você vai perceber que mudou é que agora a gente tem um painelzinho aqui que ele tem um menu, algo que não tinha na minha versão anterior. Então você consegue simplesmente clicar em qualquer lugar e facilmente você consegue ir para uma dessas seções. A segunda coisa que a gente já consegue visualizar também é que agora eu tenho um pequeno resumo do meu fluxo do mês. Então eu já consigo saber o que eu tenho a pagar e quantos por cento faltam, né? Ou, aliás, quantos por cento eu já paguei e o que eu tenho a receber e quantos por cento eu já recebi de tudo que eu tenho a receber. Então isso daqui é um fluxo rapidinho, só para você entender o que tem ao todo faltando para o seu caixa, seja para pagar, seja para receber. Essa visualização é uma visualização de previsão, então eu tenho uma previsão de que eu tenho isso para receber, tá? Óbvio que isso é baseado em algumas coisas que eu vou mostrar já já. Bom, outra coisa que a gente vai perceber agora já na nossa segunda sessão é que o nosso resumo ficou muito mais completo, né? Uma das coisas que me pediram muito para alterar nesse sistema é que a gente tivesse uma visão entre previsto e realizado do que está acontecendo em tempo real no nosso mês. Então, por exemplo, daqui a pouco eu mostro um pouco mais, você consegue saber quanto tenho de saldo atual na minha conta, quais são as minhas despesas previstas e realizadas e quanto estão em aberto. Eu já vou mostrar também como isso daqui faz, como ele fica quando ele está funcionando, né? Aqui você vai ver então a minha receita prevista versus realizadas e o que está em aberto. Por exemplo, né, eu tenho uma previsão de receber ao todo dentro desse mês R$ 3.000. Então, aqui está claro que eu preciso receber 3.000. Desses 3.000, 2.000 já foram realizados, ok? E desses 3.000 estão em aberto R$ 1.000. É claro que com uma conta de 3.000, né, e com R$ 1.000 fica muito mais fácil de fazer a conta, mas vamos supor que fossem valores quebrados, ficaria mais difícil de você fazê-la visualmente. Então, a gente criou esse pequeno sistema de receita prevista, receita visualizada e em aberto. Dessa forma, tudo que você vai marcando como efetivado, você vai ver no sistema mais abaixo, você consegue ter essa noção do que realmente aconteceu e do que está para acontecer dentro do seu mês. É muito importante ter essa visão de receita ou despesa prevista versus realizada para que você possa tomar decisões de maneira mais assertivas, né? Então isso é muito importante. Aqui você vê essa barra de progresso, ó. Então 70% já foi concluído, ou seja, eu já consegui, eu já recebi 70% de toda a minha previsão de receita. Depois eu tenho um saldo previsto no mês, então veja que lá em cima eu tenho um saldo atual, todas as minhas contas, e aqui do lado, aqui embaixo, eu vou ter um saldo previsto. Quanto deveria finalizar o meu mês considerando o que eu vou receber e o que vai sair do meu caixa, tá? E por último, mas não menos importante, tudo no único card de resumo, você também tem o balanço mensal. Então você tem aí para você ter uma noção de quanto entrou versus quanto saiu, e ele vai te dar se você está abaixo ou acima do seu orçamento, tá? Ele te dá uma mensagem dinâmica, ou seja, uma mensagem que se altera de acordo com o seu balanço. Como eu vou fazer alguns lançamentos para você ver como tá esse sisteminha, então você vai ver isso daqui alterando aos poucos, tá bom?
Aqui do lado você tem todas as suas contas bancárias, então aqui nesse momento só está cadastrado uma única conta que é a Nubank, só para a gente também usar como exemplo. E do último lado aqui você tem um pequeno widget, né? Uma pequena adesão ali, um pequeno detalhezinho que a gente colocou aqui, que é um mês. A gente colocou aqui para ficar aparecendo todos os meses atuais, a data atual, porque apesar do Notion ter o seu próprio calendário, eu queria ter uma visualização mais rápida, sem a necessidade de ter que usar uma visualização de calendário que é muito grande, ocupa muito espaço. Eu queria só simplesmente ver que data é hoje, que semana, quando que começa a semana, quando que ela termina, para que eu pudesse me localizar no tempo enquanto eu estou fazendo, por exemplo, os meus lançamentos. Então, enquanto eu estou ali efetivando o lançamento, ou enquanto eu estou oficialmente, né, enquanto eu estou preenchendo os meus lançamentos, eu queria ver ali de maneira mais rápida para tomar uma decisão de maneira mais assertiva. Então aqui embaixo a gente vai ver todos os nossos lançamentos. Então de cara também a gente alterou um pouco a ordem das coisas, você vai ter uma noção aqui que a gente pode ver todas as receitas ou todas as despesas, então eles vão aparecer aqui para nós, tá? Aqui embaixo a gente tem esse receitas e despesas, e aí a gente tem o local onde a gente vai adicionar essas receitas e o local onde a gente vai adicionar essas despesas. Mais embaixo a gente tem uma visualização semanal, então eu consigo visualizar as receitas dessa semana e as despesas dessa semana, como também posso visualizar as receitas e despesas da próxima semana, se eu simplesmente vier aqui e alterar para a próxima semana, tá? Então cada uma dessas visualizações também faz isso. Aliás, no calendário do mês eu tenho 3 visualizações, né? 2 que são novas nesse caso, mas no total 3 visualizações. Eu consigo visualizar o mês atual, eu consigo visualizar o próximo mês e eu consigo visualizar o que está atrasado, tanto faz se deste mês ou do mês anteriores, tá? Então é importante essas visualizações, porque às vezes a gente esquece ou de marcar no sistema ou de pagar uma conta, e aí para não esquecer a gente tem essas visualizações atrasadas, tá? O mesmo acontece com as despesas, mês atuais, próximo mês e atrasadas. Então, se eu descer mais um pouquinho aqui, a gente tem uma visualização de transferências. Eu posso ver todas as transferências que já aconteceram clicando aqui nesse botão, todas as transferências. E mais embaixo a gente começa a ver as categorias de despesas por uma visão anual. Então, aqui nessa listinha eu consigo ver todas as minhas despesas anuais por categoria. Por exemplo, quanto eu gastei ou vou gastar anualmente com advogado, com anúncio, com assinaturas, com contabilidade, com dívidas, enfim, de maneira geral, eu tenho uma série de categorias que são bem comuns para quem empreende, seja como um empreendedor solo, seja como dono CEO, né, diretor de uma empresa. E do lado direito eu tenho essa mesma visão de categoria, só que dessa vez mensal. Então eu consigo visualizar mensalmente o que está acontecendo com o meu mês. Né? Então eu vou olhar lá, por exemplo, quanto em janeiro, quanto em fevereiro, quanto em março, em cada uma dessas categorias eu gastei ou vou gastar. Lembrando que aqui ele vai mostrar para nós todos os valores previstos, tá? E como eu vou fazer alguns lançamentos, você vai entender. Mais embaixo a gente consegue visualizar a mesma coisa de categoria, só que dessa vez a gente vai visualizar as receitas anuais e depois, né, do lado direito, as receitas por mês. Cada receita dentro da sua categoria, tá? Então eu vou ver quanto a gente gastou, ou melhor, quanto a gente recebeu em FII mensal, quanto recebemos em projetos pontuais, projetos parcelados, afiliações, infoprodutos, enfim, aí vai das categorias que você eventualmente utiliza no seu dia a dia. E uma das adesões também que a gente colocou, uma das adições que a gente também colocou aqui foram os relatórios gerais. Então, se eu clicar aqui em relatórios gerais, eu vou conseguir ter uma visão melhor do que está acontecendo agora, do que está acontecendo ao longo de todo o meu ano e do que está acontecendo ao longo de todos os anos que eu utilizar esse sistema. E isso também te dá uma tanta previsibilidade maior, porque você consegue saber como vai terminar seus próximos meses de acordo com os seus lançamentos, como você vai lidar com o seu ano de forma geral, e você também consegue ter uma noção de maneira geral, né, uma visão mais rápida e ampla do que está acontecendo no seu mês também. Então deixa eu voltar aqui para o sistema original ali, inicial, né? E te mostrar como que eu faço os lançamentos e as transferências, para você entender realmente como que esse sistema
funciona, tá? Então, aliás, deixa eu falar uma pequena mudança. Antigamente, tá? Na primeira versão que a gente lançou esse sistema, a gente chamou ele de Dashboard Financeiro PJ. O nome é um pouco longo, um pouco grande, muito americanizado, né? Por assim dizer. Essa coisa da ideia de usar o inglês em tudo, a gente acaba, principalmente porque o Notion é inglês, a gente decidiu mudar um pouco algumas coisas. E aí, apesar de continuar usando a palavra template, que é uma palavra em inglês, esse nome aqui você pode só simplesmente excluir quando você duplica, né? Quando você compra ele. E aqui no painel, ao invés da gente chamar de dashboard, a gente mudou ele para painel financeiro. Fica mais prático e bom, ele pode ser utilizado tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Se você tem uma empresa ou se você é empreendedor, freelancer, ou se você quer utilizar isso para suas finanças pessoais, de maneira geral, ele pode ser utilizado, você consegue se organizar. Inclusive dá para você usar o mesmo painel, não é uma recomendação minha, mas dá para você utilizar o mesmo painel para ambos os casos, né? Você pode só simplesmente especificar o que é finanças PJ e o que é finanças pessoa física, mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você tenha esse sistema que duplique uma versão para o seu painel financeiro pessoa física e outro para a pessoa jurídica no caso de você ser freelancer, porque sim, o ideal é que você separe as suas finanças um do outro, tá bom? Bom, como que funciona então? Como que a gente lança uma pequena uma receita aqui, né? Tanto uma receita quanto uma despesa. Para lançar uma receita, eu tenho aqui esse botão azul, né? Quando eu passo o mouse ele aparece, né? Se eu tirar o mouse ele desaparece. Ou eu também posso utilizar a opção novo aqui embaixo. Mas como eu quero especificar que é uma receita, então eu vou clicar aqui na setinha do botão azul e vou clicar aqui em receita, para que eu garanta que ele vai realmente funcionar como uma receita, ele já vai vir com as configurações adequadas para esse cartão. Eu marco aqui a data e aí eu recomendo sempre que você faça isso tanto para uma receita que você já recebeu, como uma receita que você vai receber. Então, se você sabe que no dia 15 você vai receber um valor de algum cliente, eu recomendo que você coloque aqui e já coloque a data. Daí você pode colocar, por exemplo, qual é o projeto que você está recebendo, qual o nome do seu cliente, se é parcelado ou não. Então, vamos supor que eu vou receber 50% de algum valor. E aqui em referência você precisa especificar o mês. Essa também é uma das alterações que a gente teve do sistema anterior para que a gente pudesse ter esse previsto versus realizado, tá? Então vou clicar aqui em fevereiro, ele vai abrir ali, ó, por certinho para mim, né? Clico em fevereiro. Depois eu escolho qual é a categoria. Então vamos supor aqui que seja um projeto pontual, uma identidade visual, por exemplo, né? Qual o valor que eu vou estar recebendo agora? Então estou recebendo 3 mil, né? O todo o projeto é 6 mil. E o banco que eu vou receber isso, Nubank, tá? E se ela foi efetivada ou não. E como eu estou colocando para o dia 15, então na teoria eu só vou efetivar ela no dia 15. Vamos ver agora fazendo como uma despesa, mas basicamente é o mesmo caso, tá? Então eu vou clicar aqui nessa setinha do novo e vou selecionar a opção despesa. Depois que eu seleciono, ele abre aí pra gente essa segunda tela. E aí eu coloco aqui, por exemplo, que eu preciso pagar o designer. Vou colocar aqui designer fulano. E vou colocar a data que eu vou pagar ele aqui. Vou pagar ele no dia 17. A referência, de novo, sempre tem que ser no mês que você está colocando essa despesa. Como a gente está fazendo esse vídeo em fevereiro, fica aqui para fevereiro. Qual a categoria? Como eu estou falando de uma pessoa que me fornece serviço, eu vou utilizar a categoria fornecedores, tá? Mas você poderia, por exemplo, utilizar a categoria freelancers ou mudar o nome disso daqui depois. E eu vou pagar para esse designer R$ 3.500. Vamos supor que seja isso. E claro, como eu só tenho uma conta bancária, vai ser no meu Nubank. É legal e é interessante que você vai ver que existe uma área aqui chamada documentos, onde você pode subir as notas fiscais e os documentos de comprovante, tá? Então é legal que se você trabalha com outros freelancers, eles emitam a nota fiscal, e se você trabalha com clientes, você emita a nota fiscal para o seu cliente e faça o upload delas aqui para manter-se tudo bem organizado, tá? Quem, por exemplo, é MEI, raramente precisa desses documentos ao longo de um período muito grande. Mas se você é MEI, você quer, por exemplo, no ano que vem faturar o dobro, o triplo e sair do MEI para de repente um ME, né, uma outra tributação, você vai precisar dessas notas, porque você vai precisar mandá-las para sua contabilidade. E bom, via de regra, se você precisar garantir que um determinado documento
foi de fato pago ou que um determinado documento foi de fato emitido, como no caso da nota fiscal, aqui você consegue achar esse documento e manter isso tudo organizado, centralizado num único lugar. Chega de ficar usando várias pastas nos Drive, por exemplo, onde você vai colocando pasta com cliente, pagamentos, comprovantes e tudo mais, porque dá um baita de um trabalho, né? Então aqui você consegue selecionar e deixar tudo em um único lugar. Bom, agora que eu coloquei tanto uma receita como uma despesa, vamos dar uma olhada no nosso resumo para ver o que se alterou? Vamos lá, primeira coisa que a gente vai ter aqui é que o saldo não alterou porque eu não efetivei nem despesa nem receita. A despesa prevista agora ela tem uma alteração, porque eu disse que eu preciso pagar 3.500, mas a realizada ainda não. Em aberto, porque eu ainda não paguei nada, o valor total da despesa é prevista. Receita prevista versus realizada versus em aberto, a gente agora tem algumas alterações. Então, a previsão é que eu receba ao longo de todo o mês de fevereiro R$6.000. Desses R$6.000 eu já recebi R$2.000, que equivale a 30% de todo o valor do meu mês. E em aberto falta receber ainda esse mês R$4.000. Eu acho que com essa visualização você consegue ter decisões muito mais rápidas. Você olha e você já sabe o que precisa ser feito. No balanço mensal a gente tem uma pequena alteração. Balanço mensal é literalmente aquilo que está entrando naquele mês e saindo naquele mês. Ao todo, nosso balanço mensal está dando 9.500 e aí a gente tem uma receita maior do que despesa, portanto, nosso orçamento é excedente. Ele está considerando aqui um valor somatório de tudo isso. Aliás, aqui tem um erro que eu preciso voltar aqui uma casinha porque eu esqueci de apresentar. Toda vez que eu for lançar uma despesa, eu preciso necessariamente colocar o sinal negativo na frente. E esse foi o meu erro. Então, importante que aí você já sabe que isso pode acontecer, me acontece com certa frequência. Então, aqui antes de colocar o valor, é importante que eu coloque o sinal negativo, para que ele possa fazer o cálculo corretamente, tanto de despesa quanto de receita, tá? E no final, para que ele possa fazer o cálculo correto do balanço mensal. Então, vamos lá. Entre o que eu vou receber e aquilo que vai sair do meu caixa, eu tenho uma diferença positiva de R$2.500. Portanto, a receita é maior do que a despesa e isso significa que o meu orçamento está excedente. Eu estou recebendo mais do que eu estou gastando. Isso é uma visão que faz muita diferença, principalmente na vida de um freelancer, porque ao longo dos meses você vai acumulando caixa. Então você pega um valor de R$2.000 no mês passado, R$2.000 nesse mês, R$2.000 no próximo mês, e você não vai gastar necessariamente os R$6.000 que você recebeu ao longo de todo esse período. O que significa que você precisa saber se você está ao longo do mês recorrente, do mês que você está, gastando mais do que o que você recebeu de fato naquele mês. Vou dar um exemplo um pouco mais prático aqui. Vamos supor que no mês passado você tenha recebido R$10.000 e aí você gastou R$5.000. Ficam no seu caixa, nesse primeiro momento, R$5.000 e o mês virou para esse mês atual. Isso significa que você tem R$5.000 na sua conta e nesse mês você recebeu mais R$5.000. O que vai te dar um caixa de 10.000 para este mês, ok? E aí você vai lá e você gasta R$7.000. Veja bem, você recebeu nesse mês 5.000, mas você tinha dinheiro para gastar 7.000. O que significa que você gastou mais do que o que você recebeu neste mês. E no balanço das coisas, quando a gente coloca quanto recebemos versus quanto a gente gastou no mês, o seu orçamento foi debilitado, porque você gastou mais do que o que você recebeu. E isso não deveria acontecer, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Então, quando você tem essa visão clara de qual é o teu orçamento, vai ficar muito mais fácil de você saber se você precisa economizar ou não, tá? Então, essa pequena visualização, ela pode te dar essa visão geral do que está acontecendo no seu mês de forma geral. Coloquei então lá todos os nossos recebíveis, todas as nossas despesas e agora eu vou passar a efetivá-las, porque, como você pode ver, na minha conta eu tenho apenas R$2.000 e eu só coloquei valores que eu vou receber ou que eu vou gastar ao longo dos próximos dias, né? Então vamos dar uma olhada aqui como que a gente efetiva essas despesas e essas receitas. Vamos supor que chegou o dia 7 de fevereiro.
E aí você vai receber essa receita aqui de R$ 1.000. Então eu vou dar um clique, eu recebi, eu dou um clique aqui e ele checa automaticamente o saldo da minha conta muda, o saldo atual de todas as minhas contas muda, eu tenho só uma, então por enquanto tá certo, né? E eu tenho aqui agora despesa prevista não mudou nada, realizada não mudou nada, mas entre receita previstas e realizada alterou. A gente saiu lá dos nossos 30% para 50% e agora em aberto a gente tem R$ 3.000. Vamos fazer e repetir esse mesmo processo com as despesas, tá? Então eu vou pagar, chegou dia 17, eu vou pagar esse designer. E aí quando eu faço ali o efetivo, e vamos dar uma olhada em como está rodando o nosso atual. Veja só que interessante, ó. Como eu não tinha 7.500, 3.500 no caixa, ele me deu um saldo negativo de R$ 500. Então o sistema está funcionando, está funcional e eu sei que isso não pode acontecer. As despesas previstas versus realizadas se alterou, está dizendo aqui 100%, eu paguei tudo que estava previsto e realizei exatamente o mesmo valor. Enquanto que receita continua lá 50%, saldo previsto permanece o mesmo. Não se alterou porque eu tenho aqui um valor para receber suposto, né, de um cliente no dia 15, vou efetivar aqui e aí a gente consegue ver agora o saldo positivo, que era o nosso saldo previsto ao final do mês, 2.500, certo? Sem nenhuma alteração, nosso saldo previsto, tá? Importante que é saldo previsto, não é balanço, balanço pode ser diferente do saldo previsto, e ele mostra aqui pra gente que é o saldo que está ao final do mês. Então é bastante simples o sistema. Você lança todas as suas receitas, lança todas as suas despesas e praticamente você resolveu todo o seu problema e deixou tudo bem organizado, sem aquele monte de planilha chata que particularmente eu detesto. Eu detesto planilha com todas as forças. Falei isso nos vídeos anteriores e repito aqui, repito quantas vezes for necessário. Eu não gosto, tá? Agora, vamos supor que você receba uma receita parcelado em 2 vezes, ou que você tenha uma despesa recorrente. Você vai ter que criar aqui manualmente, tá? A não ser que você entenda um pouco de automação, e aí é um nível intermediário, eu devo trazer alguma coisa sobre isso nos vídeos futuros, e para quem já é cliente, que você já comprou esse sistema, no futuro você vai ter atualizações sobre isso. Calma, a gente está na versão 2 ainda, tá? Então vamos lá, como que a gente lança manualmente duas receitas ou uma assinatura, por exemplo, né? O que eu faço, tá? Eu lanço a receita, então vamos supor que esse cliente aqui 50%, né? Vou mudar ele aqui para uma identidade visual, vamos colocar aqui branding, então eu vendi uma consultoria de branding e eu dividi ela em 3 vezes, tá? Então vou colocar aqui 1 de 3. É isso que eu faço, é a primeira coisa que eu faço. Eu coloco qual é a parcela que eu tô cadastrando, a primeira, de quantas parcelas eu fiz, né? Quantas vezes eu vou receber. Vou colocar a primeira data, normal, tá? Então 15/2 de fevereiro. A única coisa que eu não vou fazer é efetivar ela, ok? Essa é a primeira coisa, é a coisa mais importante que você precisa entender. Não efetiva para não dar bagunça. Mas preenche tudo certo. Então você coloca o mês de referência, você coloca qual é a categoria. Nesse caso, eu vou trocar a categoria para projeto parcelado. Porque eu tenho essa categoria porque eu quero ter essa noção. Então ó, o projeto passa a ser projeto parcelado. Você viu que ele já trocou ali. O valor, vamos supor, vai ser de 1.500 cada parcela. Então vou colocar 1.500, Enter. Tipo receita, já está certo. Nubank, menos... aqui é o valor do saldo, tá? Então você está vendo o Nubank e o valor que ele tem, tá? Então ignore essa informação para esse exemplo, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um clique aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima. Deixa eu dar um zoom ali melhor para você enxergar. Então ó, você vai dar um clique ali naqueles 3 pontinhos, ok? Nesses 3 pontinhos aqui. E vai selecionar a opção Duplicate, que é essa seleção aqui, ó. Então, eu vou clicar nela. Ele vai abrir uma nova página já duplicada, tá? Então, ele vai abrir aqui. Já é a segunda, tá? Já é outra. Então, vou alterar o nome para 2 de 3 e vou alterar as informações de data e referência. Então, vou vir aqui, vou vir para março, 15 de março, porque é parcelado. E aqui no lugar de fevereiro, vou clicar aqui em mais e vou colocar março de 2023, que é o ano que a gente está. Ele já substituiu um pelo outro. Vou repetir o processo porque eu disse que são 3 parcelas. Duplico, 3 de 3. E de novo vem agora aqui 15/4, 15 de abril. E vou mudar aqui, ó, clico no mais e altero para abril.
tá aqui. Se você não achar de cara, tá? Você pode só simplesmente digitar e ele vai achar para você. Ele achou aqui para mim, abriu, clique em mais, pronto. Ele alterou para mim. Vamos voltar lá para o nosso sistema template, tá? Vamos voltar para a página inicial. Na página inicial, a gente vai ver que nada se altera no nosso mês recorrente. Então, fluxo de caixa está certo, saldo está certo, conta bancária está certo. Vou dar um check aqui porque eu recebi a primeira parcela, só para o nosso saldo ficar positivo, né? Para a gente ficar adequado ali. E aí eu posso ver todas as receitas aqui, para poder ver esse histórico de todas as receitas que eu tenho para receber. Veja só, em março e em abril, ok? Então ele vai sempre te mostrar do mês mais recente, não atual, tá? Do mês mais recente para o mais antigo, e te mostrar todas as receitas, quer tenham sido recebidas ou não. Aí aqui tem alguns filtros que eu utilizo geralmente quando eu quero fazer alguma análise. Por exemplo, eu quero ver só as despesas que não foram efetivadas, porque eu quero ver o futuro, ou quero ver as despesas que foram efetivadas, apenas as que foram efetivadas, porque eu quero ver o que já aconteceu. Não preciso clicar aqui nesse botão, tá? Porque eu vou ficar alterando. A ideia desse filtro é você ficar alterando sempre. Quando você terminar de fazer sua filtragem, você dá um reset, ele volta para a origem, né? Ele volta para o original. Então você já consegue ver que os projetos estão aqui. Vamos voltar para o início, a gente vai voltar então para o nosso template e a gente vai dar uma olhada nos relatórios, porque agora a gente consegue ter uma previsibilidade ao longo do mês de março e do mês de abril, que são os meses que a gente colocou aqui. Então vamos, inclusive, aproveitar para usar o nosso menu, clicar lá em relatórios, ele vai descer lá embaixo, a gente vai abrir a página de relatórios e agora a gente vai ver ao longo do ano, veja só. Em despesas previstas de fevereiro eu tenho 3.500, receitas previstas 4.500. Em março eu tenho receitas previstas de 1.500, em abril de 1.500, que são as receitas que a gente acabou de cadastrar. Se não tem despesa, se eu não tenho nada para gastar ao longo desses meses, ele vai acumular o saldo do mês anterior com o saldo que vai entrar do próximo mês, e assim sucessivamente. Então eu consigo saber quanto de saldo previsto eu acredito que terei em final de abril, por exemplo, e assim sucessivamente até o final do ano. O mesmo procedimento você realiza para fazer as suas despesas parceladas ou despesas que são recorrentes. O que vai acontecer é que se você tem uma assinatura, se você paga, por exemplo, uma Netflix ou algum, no caso de PJ, ou algum tipo de hospedagem ou algum tipo de software, como o próprio Notion mensalmente, é que você não tem ainda, tá? Nessa versão não tem ainda uma opção de automatizar isso. Então a minha sugestão é que você faça isso até o final do ano. Então eu vou fazer isso 12 vezes, por exemplo, já que a gente está em fevereiro, ou 11 vezes, né? Talvez eu não, já perdemos o mês de janeiro. Ou ao longo dos anos, né? Você vai fazendo isso, vai duplicar 12 vezes ao invés de fazer 3, como eu acabei de fazer. E aí, nesse caso, no final do ano você revisa. Eu acredito que daqui até o meio desse semestre, né, ou o início do próximo semestre de 2023, a gente já tem alguma solução bem prática, bem interessante, que possa te ajudar a fazer esse tipo de coisa, né, um único cadastro com esse split mensal, né, essa divisão mensal automática. Eu acredito que em breve a gente deve ter aí na nossa terceira versão. Bom, então você faria a mesma coisa que eu acabei de fazer, a diferença é que você precisa lançar como uma despesa, então vamos colocar aqui uma despesa, vamos supor que eu vou pagar alguma compra parcelada, ou que eu vou pagar algum freelancer também dividido, né? Então vou colocar aqui despesa, sempre coloca a descrição, 1 de 2, só para a gente fazer mais rápido. Vou colocar aqui que essa eu vou pagar no dia 8, essa é do mês de fevereiro, eu vou colocar a FEV para facilitar aqui. E essa é da categoria, vamos colocar aqui a categoria de fornecedores, né? Para dar esse exemplo. Sinal de negativo, R$300, só para a gente ter essa noção. E óbvio, vai sair do meu banco Nubank, tá? Quando você adquire, eu ensino como que você cadastra novas contas, como funcionam os bancos de dados, uma série de coisas para você entender melhor, tá? Então fique tranquilo, porque esse é um vídeo mais demonstração. E aí eu vou duplicar esse daqui e vou fazer agora a nossa segunda, né? Nossa segunda parcela. Vou colocar um 2 de 2 na nossa despesa, sempre recomendo que você coloque a descrição correta. Essa primeira foi dia 8/2, a próxima é dia 8 de março, tá? E aí eu vou alterar aqui, clicando no mais,
Vou vir aqui no março, clicando no mais. Ele já alterou aqui. Não altero mais nada lá, pronto. Vamos voltar então para a nossa página inicial e verificar o que está acontecendo nele agora, tá? Primeiro que o nosso fluxo de caixa já teve uma pequena alteração aqui, né? Agora ele está mostrando que falta pagar 300 e ao todo já foram 92,11% pago. E é óbvio que ele também vai fazer pequenas alterações aqui no saldo atual e alterações no saldo previsto, tá? Como também, se a gente for lá no relatório, como a gente lançou ao longo de 2 meses, se a gente for nos relatórios, a gente também vai conseguir ver essas alterações nos meses seguintes, olha só. Então, 1.900 em março, 3.400 em abril, 3.400 em maio, e isso se repete porque eu não tenho mais nenhuma despesa, nenhuma receita lançadas ao longo desse mês. E para voltar ao início, é só clicar ali em cima e a gente já consegue voltar para a página inicial. Bom, então tem aqui esse sistema que é bem completo, está bem robusto. Agora tem essa previsibilidade entre despesas, receitas que são previstas. Você consegue tanto ver quanto você consegue saber exatamente o que está acontecendo no seu mês. Eu espero que você tenha gostado dessas atualizações. Se você ainda não tem esse sistema, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquiri-lo, tá? Então você consegue adquirir o sistema clicando no link que está aí embaixo. Eventualmente, vira e mexe, tem alguma promoção, é só você continuar me acompanhando aqui em todas as redes. Todos os links ficam aí embaixo do nosso vídeo. Você consegue ver tudo o que está acontecendo e, obviamente, você também consegue ficar sabendo logo que promoções, descontos, etc. estiverem rolando. Além desse template, a gente tem outros, fique à vontade para olhar. E também, é óbvio, deixe seus comentários do que você achou do sistema, se você acha que está faltando alguma coisa, se você já é cliente, se você já está usando, se você gostou dessa atualização, se você já fez a sua cópia, porque já está disponível na sua área de membro, enfim, coloca aí nos comentários as suas percepções e a gente se vê no próximo vídeo.